Capítulo 19. Cíntia conversou com o pai, insistindo que a autorizasse a ir de novo ao orfanato. Ricardo continuava reticente. Todavia, quando Fernando chegou no horário combinado, ele não pôde deixar de notar o brilho dos olhos da filha e sua expectativa. Sem conseguir negar-lhe aquele momento de alegria, Ricardo acabou cedendo. Cíntia ergueu-se exultante e, puxando o primo pelas mãos, exclamou: Vamos, vamos, não podemos demorar. Calma, Cíntia, temos tempo. Vamos logo, não quero que meu pai desista. Sentindo a sinceridade da menina e sua prontidão em acompanhá-lo, Fernando partiu com ela sem demora. Ao chegarem, notaram que algo incomum acontecia no orfanato. Um auxiliar veio encontrá-los na porta. Estava angustiado e tinha nas mãos as mãos manchadas de sangue. Padre, graças a Deus chegou. Venha depressa, 2 crianças se pegaram e se machucaram. Temo em que uma delas seja grave. Sem dizer nada, Fernando correu para dentro, assustado. Cíntia seguiu logo atrás. Ele se aproximou da criança em pior estado, desacordada. O menino mais velho, que a freira gemia na cama ao lado, acudido por outra ajudante. As demais crianças em volta olhavam preocupadas e uma delas perguntou ao ver o rapaz: Ela vai morrer? Fernando encarou o garoto que, aflito, queria saber sobre a amiga, que não respondeu. Sentou-se ao lado da criança desacordada e viu que era Samira, abrigada no orfanato logo no começo. Ficou paralisado, aturdido, sem saber que atitude tomar. Tentava falar com a noviça, mas sentia-se totalmente despreparado para lidar com a ocorrência. Disse por fim: Assim não é possível, vocês precisam ser mais cuidadosas. Tem de prestar atenção nelas durante minha ausência. Não houve resposta. Cíntia, que observava calada, aproximou-se de Fernando e, tocando seus ombros, falou de maneira estranha e pouco usual. Fernando, não é momento de reprimendas. Devemos agir com sensatez e, mais tarde, aprender com o erro. E, dirigindo-se à noviça, por favor, tire as crianças daqui, leve-as para o pátio. A noviça olhou para Fernando, que, surpreso, concordou com o sinal de cabeça. Cíntia então pediu ao primo: Vá buscar o médico que eu fico com ela. Fernando fitou-a sem saber o que dizer. A menina explicou: Ela não morrerá, mas precisamos de um médico. Como Fernando continuasse hesitante, insistiu: Não se preocupe com o julgamento dos outros a respeito do que houve. Crianças são assim mesmo e essas coisas acontecem. O importante é cuidarmos dela. Vá buscar ajuda, Fernando. Em seguida, Cíntia se sentou ao lado da criança, que respirava com dificuldade. Examinou seu rosto ensanguentado e, tocando suavemente a testa da menina, disse: Acho que quebrou o nariz. Fernando olhava perplexo para a criança. Não entendia o que estava acontecendo, nem de onde vinha aquela atitude firme e madura que ele próprio não conseguia ter. Parecia que Cíntia de súbito se transformara em uma outra pessoa. Raciocinou por um instante e percebeu que ela estava certa. Sem falar, levantou-se e preparava-se para sair. Ao se aproximar da porta, voltou-se e avaliou uma vez mais o comportamento de Cíntia, que agora pedia à noviça uma bacia com água para limpar o rosto da garota ferida. Logo depois, sentou-se ao lado do menino que gemia e, abraçando-o fortemente, disse: Calma, ela ficará bem. Sem poder entender o que se passava, porém vendo que a menina tinha pleno controle da situação, Fernando saiu em busca do médico. Estava assombrado com o que presenciara, sobretudo pelas reações da jovenzinha, que se transfigurara parecendo uma mulher adulta e experiente em lidar com aquele tipo de problema.
Quase 1 hora depois, ele regressou com o médico. Cíntia estava sentada ao lado da menina, segurando sua mão. Fernando percebeu que agora parecia apenas a pequena Cíntia de sempre. Ao ver o médico e o primo, comentou: "Ela vai ficar bem", e tranquila se afastou da cama. Fernando dividia a atenção entre o médico e Cíntia, que à distância e em silêncio assistia ao rápido exame. Depois, o médico virou-se para Fernando e disse: "Ela vai ficar bem. Quebrou o nariz. Foi bom que tivessem estancado a hemorragia. Foi um procedimento adequado, esse do tampão no nariz. Devo ressaltar que é bastante delicado, mas foi muito bem executado. Quem fez?" O médico olhou em torno, esperando pela resposta da noviça, da outra auxiliar ou de Cíntia, que permaneceu calada. Fernando perguntou à noviça: "Foi você que fez o tampão?" "Não, foi Cíntia." "Onde aprendeu isso, Cíntia?" ele indagou. "Não sei. As ideias foram surgindo uma após a outra e apenas fui fazendo o que me vinha à mente." Enquanto preparava os curativos adequados ao caso, o médico ouvia a conversa curioso. Vendo o que se passava, Fernando, por precaução, retornou depressa para junto da paciente. Ao final de algumas horas, Samira estava devidamente medicada. Quando se retiraram do quarto, ela dormia. Fernando, exausto, acompanhou o médico até a saída do orfanato e logo voltou. Sentou-se no escritório e chamou as 2 auxiliares. Sem jeito de deixar a prima do lado de fora, disse: "Venha também, Cíntia. Afinal, você ajudou muito hoje." Ela, entretanto, falou com ar meigo: "Já está na hora do jantar das crianças. Poderia servi-lo enquanto conversam?" Fernando concordou. As 2 auxiliares entraram e ele então quis saber o que havia causado a briga das crianças. A noviça respondeu: "Foi tudo muito rápido, nem deu tempo de ver direito. Quando me dei conta, elas já estavam brigando com tamanho ímpeto, com tamanha raiva." A garota desatou em pranto. "Não tive culpa, não deu tempo de fazer nada. Quando cheguei para apartar os 2, ela já estava machucada e continuava a brigar, dando pontapés e tentando puxar o cabelo dele. Não sei o que houve e qual o motivo de tanta raiva." "São crianças carentes, principalmente de amor. Qualquer coisa poderia ter provocado raiva entre eles. Não chore. Como Cíntia disse, essas coisas acontecem. Daqui por diante, fiquemos mais atentos para que isso não mais se repita dentro deste orfanato. Se alguma das crianças se machucar aqui, não duvido que fechem nossas portas." A noviça soluçava inconsolável e Fernando continuou orientando as 2. Quando estavam saindo, a auxiliar disse tímida: "Precisaríamos ter mais gente para colaborar. O número de crianças está crescendo e somos somente nós 2 para cuidar delas. É pouco." "Não são tantas crianças." "Eu sei. Mesmo assim, acho que precisaríamos de mais ajudantes." "Vamos torcer para que Cíntia venha ao menos uma vez por semana." "Como padre, se ela própria é uma criança?" Fernando encarou o auxiliar e retrucou: "É verdade. Só que uma criança que hoje nos socorreu a todos. Também não entendo, mas agiu como se fizesse esse trabalho há anos." Cíntia esperava pelo primo contando histórias para as crianças depois de ajudar com o jantar. Fernando observou a cena por alguns instantes, enternecido pelo carinho que ela dedicava às crianças. Aproximou-se e disse: "Precisamos ir. Já é tarde e seu pai vai ficar muito bravo por nos atrasarmos." Fernando, segurando a mão da menina, que apertava a sua com força, tentava compreender o que se passara ali naquele dia. Perguntou então: "O que aconteceu com você, Cíntia? Não tem medo de nada?" "Tenho sim. Tenho horror a sangue, por exemplo." "E como é que teve tanta coragem?" "Não sei. Alguma coisa me faz sentir forte e determinada e não tive medo."
Depois os pensamentos me vinham à mente e eu falava com aquele sentimento diferente que nem parecia meu. Isso já lhe aconteceu antes? Não me lembro, acho que não. Por quê? Por nada, Cíntia. Você ajudou muito e quero lhe agradecer. Gosto de estar com as crianças, isso me faz muito bem. Eu sei, e gostaria que viesse sempre que possível, pois precisamos de ajuda. Só vou pedir uma coisa, e quero que confie em mim e concorde. Pode pedir, Fernando. Não conte a ninguém o que houve hoje. Não com detalhes, está bem? Nem sequer a seu pai. Passa a ser nosso segredo, certo? Se acontecer novamente, quero que me diga. Combinado? Está certo, será nosso segredo. Cíntia sorriu e apertou com mais força a mão do primo. Fernando, contudo, sentia o coração aflito. Sabia que não fora um evento normal. Algo de extraordinário sucedera naquela tarde e ele não sabia explicar. Em seu coração, pressentia que Cíntia era uma criança especial. Ao mesmo tempo, temia pela menina. Se suspeitassem que apresentava qualquer traço de semelhança com a mãe, iriam afastá-la, encerrando-a em um convento, sem considerar a vontade dela e a do pai. Sabia o quanto a tia era persuasiva, e ainda que Ricardo se opusesse, não teria forças contra Dom Felipe, Dona Isabel e Filomena juntos. Ele não desejava ver a menina em clausura, não contra a vontade dela. Torturado pelos temores, decidiu que conversaria com Cíntia sobre o assunto quando ficassem a sós outra vez. Ao chegarem à mansão, encontraram Ricardo, que impaciente aguardava a filha no hall de entrada. Assim que a viu, correu e abraçou. Cíntia estava preocupado, pois não devia se sair com Fernando, disse ela. Disse que ela não poderia chegar tão tarde, Fernando. Nós combinamos. Tem toda a razão, não acontecerá de novo. Tivemos um problema sério no orfanato e Cíntia nos ajudou muito. Não quero, sob nenhuma circunstância, que ela se atrase. Quero Cíntia aqui até às 5 horas, conforme combinamos. Está certo, Ricardo. O que houve, afinal? Abraçada ao pai, Cíntia endereçou o olhar de cumplicidade a Fernando e então começou a contar sem dar detalhes. A briga das crianças, o médico que a socorrera. Fernando complementou com outras informações e se despediu, regressando logo à paróquia.